Fala pessoal, passando aqui mais uma vez para explicar um pouco, né, esse meu operacional que eu tenho compartilhado aqui no YouTube, de o preço ser meu ponto de referência e também não deixar de lado a leitura do preço, certo? E eu queria dar dois exemplos para vocês aqui deste mês que ocorreu. O primeiro exemplo é no dia 1 de abril, no dia 1º de abril, correto? Antes de começar o mercado, nós temos que fazer algumas análises de pré-mercado, porque nós precisamos saber onde que o mercado está localizado, se ele está no range, se ele está em um rompimento de pivô, se ele está ali frente de uma média móvel de 200. Então, tudo isso nós temos que levar em consideração, tudo isso nós temos que analisar, correto? E o que que nós temos aqui no pré-mercado? Nós temos o preço rompendo este fundo aqui com um baita gap de baixa e veio buscar a média móvel de 200 períodos. O preço ele não consegue romper essa média móvel de 200 períodos. Mas o que acontece? Essa média móvel de 200 períodos, ele é um ponto crucial para o preço fazer uma correção. Porque se a gente analisar, o preço ele não faz nenhuma correção na média móvel de 9. Ele rompe este fundo com um gap de baixa e vem fazendo uma onda impulsiva. E quando chega na média móvel de 200 períodos, ele faz uma correção na média móvel de 9 e joga o preço para baixo novamente, onde aí ele sente a média móvel de 200 períodos. Ele não consegue romper essa média móvel de 200 períodos. Portanto, nós temos aqui uma tentativa, uma expectativa de romper este fundo para se formar um pivô. Rompendo este fundo e ativando este pivô, nós iríamos buscar os alvos, caso este pivô fosse rompido. Beleza? Olhando aqui no 15 minutos, nós não temos nada de uma média móvel de 200, nada. Pelo contrário, a média móvel de 200 está aqui em cima. Tá? Então nós não temos nenhuma trava, nós temos aqui somente a leitura dos 60 minutos, correto? Pois bem, nós vemos o preço, ele bate, primeira vez, aqui na média móvel de 200 períodos. Olhando para os 2 minutos, nós não vemos nenhuma estrutura, nenhuma quebra de estrutura. O que seria uma quebra de estrutura? Quando o preço, olha o inside, quando o preço ele chega em determinadas médias, no gráficos maiores, você tem que olhar para o gráfico menor e procurar um gatilho. O que seria um gatilho? Uma quebra de estrutura, uma onda impulsiva, uma correção, volta para tentar ativar esse pivô, mas ele falha, deixando um gatilho de entrada aí e segue o movimento altista. Então, tudo isso nós temos que analisar quando a gente olha para o gráfico de 2 minutos. Quando o preço ele chega nessa média móvel de 200, olha só o que acontece aqui no gráfico de 5. Aqui, bora forçar bem. Vamos forçar bem. O gráfico ele abre com um pequeno gap de alta, ele faz uma correção na média móvel de 9 períodos e joga o preço pro topo novamente. Portanto, aqui existe uma pernada de alta, vamos assim dizer. Correto? Seria errado vender aqui, não seria errado, tá? Vou até marcar 2 minutos, onde seria o gatilho, onde seria o nosso ponto de entrada. Não, não seria aí, não. Todo bugado, meu. Aí, ó. Aí seria o nosso ponto de entrada com stop aqui em cima, porque há uma expectativa de uma quebra de estrutura aqui. Uma quebra de estrutura. Por quê? Porque aqui está passando uma média móvel de 9 períodos. Então, se a gente entrou aqui e fez parcial, nós temos que estar de olho em outra situação. O preço ele não conseguiu romper no dia anterior essa média móvel de 200. Porém, temos que estar em alerta. Temos que estar em alerta. Ó, pagou 500 pontos. Eu já sairia do trade com uma perspectiva de alta. Beleza? Você não pegou esse trade, você aguardou o preço chegar nessa média móvel de 200. O preço ele rompe este fundo aqui. E se você olhar esse movimento aqui no gráfico de 2 minutos, aqui no 5 não te dá muita informação. Mas se você cair lá para o gráfico de 2 minutos, você vai perceber o preço fazendo o seguinte: onda impulsiva, correção, tentativa de romper fundo, deixa gatilho, volta e sobe. Aqui nesta briga aí que você não consegue identificar muito bem o que está acontecendo. E o stop aqui no fundo. Ou seja, você comprou na média móvel de 200 períodos num gráfico de 60 minutos. Ou seja, você teve embasamento técnico. Você fez uma leitura do preço. Você usou a média móvel como ponto de referência junto com a leitura do preço.
Você buscou gatilhos em pontos de referência. E você entrou em pontos de referência. Não que isso não vá te dar stop. Lógico que vai te dar stop. Toda técnica vai te dar um stop, mas um stop que não vai estragar com a tua vida, né? Com o teu dia, com a tua semana, com o teu mês. É um stop normal. Se eu for comprar aqui e levar stop, tudo bem. Tô andando de acordo com o meu operacional, de acordo com a minha técnica. Levar stop é algo muito comum. Ou seja, você juntou o ponto de referência, que é as médias móveis, e você juntou a leitura do preço, quebra de estrutura, estrutura de continuação. Então, você fez uma mesclagem disso. Você tem um operacional que é bem objetivo, correto? Então, essa foi a leitura do dia 1 de abril. Vamos lá para o dia 11 de abril. Dia 11 de abril. Beleza? Bora lá fazer o pré-mercado. Aqui, uma coisa que nós temos que nos atentar é que no gráfico de 60 minutos nós temos esta barra aqui, ó. Tá vendo como esta barra ela é gigante? Essa quatro barras aqui, ó, do mesmo dia, não foi suficiente para corrigir essa barra de notícia aqui dos 60 minutos. Portanto, ela ia querer uma correção mais profunda do preço, buscando ali o 61 até mesmo o 7640, porque não foi uma onda impulsiva muito saudável. Foi somente uma barra que subiu sem estrutura nenhuma, uma barra de notícia. Portanto, o preço nos dias posteriores iria buscar esta correção. Por isso que eu não gosto muito deste movimento quando uma barra vai sem estrutura nenhuma, porque no outro dia ela vai querer corrigir de uma forma que vai nos fazer errar bastante. Porque nós temos ali, ó, uma média móvel de 15, de 50, de 9 e de 20 períodos. Beleza? Visto que o preço ele veio, fez correção, está na média móvel de 20 períodos, jogou o preço para cima, nós podemos observar aqui nos 60 minutos, o preço ele está fazendo um pivô, ó, que no dia 11 rompe esse topo, faz um pullback e nós iremos trabalhar agora o nosso dia, né? O que nós temos aqui no 15 minutos? As médias emboladas. Temos a 200 aqui inclinada para baixo. Nós temos aqui, por causa dessa impulsão em correção no 15 minutos, as médias já querendo inclinar para cima. Porém, devemos tomar muito cuidado. E outra vez, né? Buscar trades no nosso ponto de referência. No nosso ponto de referência. Para não cair em armadilhas. Beleza? Aqui não tem nada a se fazer, porque o preço ele tá distante aqui desse conjunto de médias, né? Da 200 aqui também. A 9 e a 20 no 15 minutos estão bastante difícil de ler, porque estão tá uma loucura. E nós temos a 200. Se você perceber, olha o preço que o preço está fazendo. Aqui na média móvel de 200 períodos. Ele está sambando ali. Ou seja, está sendo uma trava para o preço. Se o preço está na média móvel de 200 períodos no 15 minutos, está na média móvel de 50 nos 60 minutos e de 20, o que que nós iremos fazer? Nós iremos olhar novamente a leitura do preço, mas caindo o tempo gráfico. Aqui nessa posição aqui, o preço não nos deu uma quebra de estrutura. Não nos deu uma quebra de estrutura. O preço ele veio fazendo uma onda impulsiva, fez correção e rompeu este fundo aqui, correto? Ele volta novamente aqui para cima e é empurrado novamente para este fundo aqui. Agora este fundo já me interessa. Por quê? Se a gente for analisar, cá entre nós, isso aqui é uma onda impulsiva. Isso aqui é uma onda corretiva. E o preço está novamente sendo jogado para o fundo numa tentativa de romper pivô. Se esse fundo é rompido, o que que nós iríamos fazer? Pegar a projeção de Fibonacci e jogar para o fundo e procurar nossos alvos, correto? Mas não foi isso que aconteceu. A média móvel dos 60 minutos não deixou. A média móvel dos 15 minutos não permitiu também. Se a gente for cair nosso tempo gráfico e olhar por 2 minutos, nos 2 minutos nós temos uma onda impulsiva de baixa. Nós temos, ó, olha interessante, uma breve correção. O preço
é jogado normalmente pro fundo, deixou o gatilho e foi. Deixa eu mostrar pra você o gráfico de 2 minutos. Aqui. Essa é a interpretação do preço. Onda impulsiva, correção, tentativa de romper esse fundo, deixa gatilho técnico pra gente, stop aqui no fundo. E nós conseguimos aí mais de 1.000 pontos. Então, nós juntamos aqui as nossas médias móveis como nosso ponto de referência. Nós não estamos olhando as médias móveis como um rastreador de tendência, como ela é definida. Mas nós estamos olhando a média móvel como nosso ponto de referência. O que seria esse ponto de referência? É o lugar onde a gente vai encontrar algum trade. É um lugar onde nós iremos fazer uma parcial. É um lugar onde nós iremos abortar um trade. É um lugar que será nosso alvo. Ou seja, ele é o nosso ponto de referência. O preço chegou no nosso ponto de referência. Nós olhamos a estrutura do preço, de como o preço está trabalhando essa, nessa região de referência, nessa zona de referência. E nós entramos em operação. Então, esta é a minha leitura quando abro o gráfico. Meu ponto de referência é mais a leitura do preço. Juntou? Tá tudo certo? Aí sim, eu abro uma operação. Beleza? Este é meu ponto de vista, esta é a minha leitura e espero ter sido claro aí a compartilhar a minha leitura do mercado. Beleza? Valeu, galera!